aqui, ó, vamos falar sobre saúde agora, porque a gente tem aí o mês mundial do ceratocone, né, criado em 2016 pela National Keratoconus Foundation. O mês mundial do ceratocone tem como principal propósito conscientizar sobre essa doença rara, mas que afeta aí 1 em cada 2.000 pessoas. Para saber mais, vamos falar com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini. Doutor Gustavo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Cláudio, muito boa tarde para toda a sua audiência aí do Portal RDC e muito obrigado por estar falando de um tema importante, que é a saúde dos nossos olhos, e o ceratocone, uma doença que vem se mostrando cada vez mais presente. Você bem citou aí as estatísticas que a gente tem, mas a gente percebe cada vez mais crianças e adolescentes com diagnóstico de ceratocone. Bom, doutor, então vamos começar me explicando, então, por favor, o que é, né? O que é a doença, né? Eu que uso óculos já conheço, porque, né, a gente já se interessa mais pelo assunto ali, pelos assuntos da visão. Mas para o pessoal que está em casa e não conhece ainda, doutor, por favor. Bom, de forma bem simples, a córnea é o tecido mais anterior que nós temos nos nossos olhos. É a menina dos olhos. Então, quando a gente vê a cor dos olhos de outra pessoa, é porque a íris que dá a cor do olho está lá dentro. Se eu fosse fazer uma metáfora, por exemplo, seria o vidro de um relógio. Então, essa córnea ela tem que ser transparente para a pessoa poder ter uma boa visão e ela tem que ter um formato regular. Quando ela é um pouco irregular, essa córnea pode ter o astigmatismo. Só que pacientes que têm uma necessidade de óculos e tem um grau que vem aumentando, que tem um hábito de coçar os olhos, podem ser, infelizmente, desenvolverem a doença de ceratocone. E hoje em dia está muito comum crianças muito novas com telas, seja tablet, celular, até mesmo computador. Isso faz com que elas fiquem menos tempo expostas ao sol e em contrapartida, mais tempo com uma visão de perto, muitas horas do dia com visão de perto. Então, a gente tem percebido nos consultórios oftalmológicos um aumento do diagnóstico de ceratocone. Para quem está nos ouvindo, o que o paciente vai perceber, inicialmente, é a necessidade de óculos, tanto para longe quanto para perto, porque ele vai ter um astigmatismo e, às vezes, uma miopia, que é a dificuldade de enxergar para longe sem a correção de grau. E aí, em fases mais avançadas, o óculos não se faz mais efeito. Esse paciente tem que utilizar outras estratégias de tratamento. Eu vou comentar com o doutor Gustavo, já que a gente está falando isso. Eu tenho, né, desde pequeno, doutor Gustavo, falou em astigmatismo num dos meus olhos, uma visão muito limitada, cerca de 30% era aquela questão, quando eu era menor, de se usar o tapa-olho, é um nervo cansado ali, né? Eu não sei se eu fechar, aqui estou fechando aqui o meu olho esquerdo, é o meu olho direito que tem problema, eu não sei dizer, eu não enxergo bem, eu não conseguiria dirigir um carro, eu não sei dizer exatamente o que acontece, né? Como é que eu enxergo assim, mas é estranho, assim, como se tivesse um borrão ali. E eu usava o tapa-olho para forçar esse olho quando era pequeno, né? Tinha isso também, porque dizia que daí o nervo nasceu cansado também. Eu estou desviando um pouco do assunto, mas é que o doutor falou de astigmatismo, né? E no fim acabou o cérebro corrigindo o outro olho, que ali é bom, e ele acaba corrigindo, né? Então, se eu tenho um outro olho ali, claro que ele cansou, estou com 56 anos, ele cansou um pouquinho, eu tenho 1 grau ali. E no ruim ali, né, eu tenho 2,5, 3 graus, mas não adianta muito, assim, é só para descansar mais. E o olho bom, ele compensa ali no cérebro da gente, né? Tem isso também, doutor, né? Coisas que nasce e não, dificilmente vai ter uma cura, né? Então, na verdade, você colocou muito bem. Você diagnosticou desde cedo essa questão da ambliopia, que é o olho, a vista preguiçosa, popularmente conhecida. Isso. O olho ele se desenvolve até os 6 anos de idade. Então, para quem está nos vendo aqui, se você tem um filho, um neto, e que não foi ao médico oftalmologista esse ano, faça aqui o convite. Por quê?
É na consulta com o médico oftalmologista que vai ser detectado a necessidade ou não de correção de um grau. Importante. E se essa criança tem menos de 6 anos de idade e precisa utilizar um grau, essa visão não vai ser totalmente estimulada. E passados 6 anos de idade, já fica mais difícil daquele olho ser estimulado e ele pode até continuar usando um grau, mas ele não vai ter mais o potencial de 100% naquele olho. Olha aí, ó. O que é importante a gente estar aqui falando, que quem tiver uma criança em casa que perceba alguma dificuldade, mas essa recomendação é para todos. Uma vez por ano, todas as crianças a partir dos 2 anos de idade devem passar por uma consulta com o médico oftalmologista. E esse tratamento que você disse que fez quando você era criança, de tapar o olho, ele ainda é utilizado, mas já existem tratamentos com software, uma empresa americana, que faz uma neuromodulação, ou seja, é como se fosse um videogame que aquela criança joga um dia sim, um dia não, estimulando a visão e, em muitos casos, não tendo a necessidade de tampar o olho, porque consegue fazer uma estimulação daquele olho que precisa ser estimulado. Fantástico, doutor. Olha só, que bom que teve um avanço aí, né? Eu me lembro disso, até eu roubava ali um pouco, porque eu botava para ver desenho e eu olhava por cima ali do tapa-olho ali, porque criança, né? Mas ajudou bastante, o doutor tem razão, porque foi detectado ali, importantíssimo esse alerta agora. Muita gente tem dúvida de quando levar as crianças, e eu não sei porquê, doutor Gustavo, se tem uma criança que é ali, na fase ali de infantil ali, né? Criança não se leva ali antes dos 6 anos, quando é o momento para se detectar e se tratar, né? Se leva com 10, 11, 15 anos, ali quando a criança já é adolescente, né? E tem essa dificuldade. Não, mas isso aí criança não precisa. E a gente já conversou outras vezes, isso pode afetar em vários aspectos, como por exemplo no próprio aprendizado da criança, que vai ter aí uma dificuldade em relação às outras, né, para poder aprender, para poder enxergar, para poder ler, para poder, enfim, né, enxergar o mundo ao seu redor, né, doutor? Muito bem colocado. Não só o aprendizado, mas também toda a relação dele com o meio. Então, você vê crianças que têm ceratocone, isso já está comprovado na literatura, são crianças mais introvertidas, elas têm questões psicológicas que precisam ser abordadas. Então, se você está nos vendo aqui e às vezes acha que só precisa levar a criança a partir de alguma idade específica, essa idade é a partir do nascimento. Ou seja, a criança nasceu, fez o teste do olhinho, uma vez por ano ela deve passar por uma consulta com o médico oftalmologista, porque dessa forma vai ser possível detectar a necessidade de um grau, detectar a necessidade, por exemplo, às vezes de um tratamento de uma alergia ocular. Muitas dessas crianças, você está falando aí no sul, e a gente tem um clima muito mais frio no período de inverno e tudo mais, e a gente sabe, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas aqui também, então a gente vê crianças coçando muito os olhos. Sim, sim. E existe tratamento para essa alergia ocular, mas se a família não sabe que coçar o olho não é normal e que pode desenvolver o ceratocone por conta do hábito de coçar, ela só vai às vezes levar num especialista quando a doença já estiver muito avançada. E aí, falando de tratamentos, como eu falei anteriormente, a gente tem o óculos, que seria o tratamento inicial para o tratamento do ceratocone. Em seguida, caso o óculos não consiga mais fornecer uma boa visão, ou essa pessoa queira fazer atividade física, a gente tem o uso das lentes de contato específicas para o ceratocone. Quando a doença está progredindo, a gente pode lançar a mão de uma cirurgia que é o crosslink, ou até mesmo uma cirurgia que foi desenvolvida por um médico brasileiro, a cirurgia de implante de anel de Ferrara, que é um semicírculo que é implantado dentro da córnea para poder aplanar e melhorar a visão desse paciente. Opa. E apenas em casos muito expressivos que a gente indica o transplante de córnea. Tudo que a gente não quer. Eu sou especialista em transplante de córnea, eu sou diretor do Banco de Olhos aqui do Rio de Janeiro, mas eu não quero ter que fazer transplante de córnea numa criança ou num adolescente, porque evoluiu-se a doença a ponto de não conseguir ainda os outros tratamentos que eu falei. Então, a dica aqui é bem importante, se você puder guardar uma mensagem, é não coce os seus olhos e leve seus filhos e parentes uma vez por ano ao médico oftalmologista. Tá aí, doutor Gustavo, esclarecido de uma vez por todas, então, né? Vamos parar de ter dúvida, vamos parar de procurar no Google, procurar o amigo, fulano e tal, né? Vamos falar com o especialista. Olha aí, doutor Gustavo, poxa vida, diretor do Banco de Olhos,
Então não tem, acabou isso aí, ó. Desde quando nasceu, vamos cuidar das nossas crianças, vamos ter um oftalmologista uma vez por ano, no mínimo, porque como o doutor falou ali, né? No caso da ceratocone também não é diferente, ali várias doenças detectadas no início podem ser corrigidas de uma maneira mais eficaz. E essa criação aí do médico brasileiro, impressionante, né? A excelência da medicina nacional, eu fico impressionado, né? Não é brincadeira, não. Eu tenho muito orgulho aí da classe, viu, doutor Gustavo? Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado por esse alerta importante, né? A gente vê coçando os olhos. Só pra gente encerrar, doutor Gustavo, a gente tem a questão ali, eu quando era menor ali também via televisão e dizia, não fica olhando televisão tão perto porque vai estragar a visão e tal. E agora a gente tem os tablets, tem a tela do computador, tem o próprio celular. Isso serve mesmo? É mito ou realmente pode prejudicar ficar ali muito tempo olhando a tela? Excelente pergunta. Então, a gente sabe que muito do que nossos avós e os antepassados falavam, grande parte tem seu fundo de verdade. E essa é uma delas. A gente sabe que quando a criança está no desenvolvimento visual dela, ela fica muito tempo com objetos muito próximos aos olhos, isso vai fazer com que mude o foco do olho, tendo uma tendência a aumentar aquela miopia que essa criança às vezes nem teria, ou se ela tiver uma condição dos pais terem miopia, às vezes ela vai ter, mas uma miopia baixa, e de aumentar essa miopia. Então, isso que você falou, de ficar com os objetos muito próximos e ficar menos de 2 horas do dia exposto à luz solar, seja fazendo uma atividade física, seja caminhando até a escola, isso faz com que sejam fatores de risco para que as crianças desenvolvam miopia. E olha que legal, hoje já existe um tratamento para evitar que essa miopia dessa criança fique muito alta, seja com colírios, lentes de contato, até lentes de óculos específicas, para poder fazer com que essa criança, que às vezes tem 2 graus de miopia, que ela não vá aumentar a miopia para 5, 6, 7 graus de miopia. Então, esse é outro motivo que você deve levar os seus filhos e os seus netos para o médico oftalmologista, porque hoje já tem tratamento para uma gama muito grande de questões oftalmológicas, mas tudo tem que ser feito de forma precoce. Maravilha, mais um motivo então. Dr. Gustavo Bonfadini, muito obrigado por conversar com a gente. É um assunto recorrente, né? A gente tem que estar sempre orientando aí. Tem muita coisa para falar. Questão de óculos na beira da praia, óculos sem procedência, né? Vamos continuar conversando, sempre agradecendo o Dr. Gustavo aí por conversar com a gente e falar sobre saúde, né? Que é o que importa aí, principalmente para as nossas crianças. Obrigado, viu, Dr. Gustavo? Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de falar desse tema que tanto me empolga, que é o tratamento da saúde ocular da nossa população. Grande abraço, Cláudio. Obrigado, grande abraço e até a próxima, Dr. Gustavo.